Meus irmãos, você ainda está com Gálatas 5 aberto? Se não, por favor, deixe esse texto diante dos seus olhos. Gálatas capítulo 5. Nós lemos propositalmente na liturgia o capítulo todo porque ele vai envolver toda a mensagem nessa noite. E esse é o dia 27, portanto, é o último domingo desse mês de outubro. Estamos às portas de comemorar a Reforma Protestante, não é? 31 de outubro de 1517. Portanto, estamos comemorando 507 anos, eu creio que é isso, da Reforma Protestante. E um dos legados preciosos, hoje de manhã, os irmãos ouviram o nosso seminarista Daniel Henrique pregar sobre somente a graça e somente a Escritura, os dois últimos solas que formaram a série de pregações do culto matutino. E isso era para não esquecermos que o fruto principal da Reforma Protestante é ter trazido a palavra de Deus de novo ao centro da igreja, ao centro da vida das pessoas. E um dos pontos importantíssimos foi a ênfase à pregação. E sabe uma coisa interessante nesse sentido? A estrutura, ou digamos assim, a disposição dos móveis principais numa igreja reformada, a partir da Reforma Protestante, destoou completamente daquele cristianismo católico apostólico romano, que infelizmente se deteriorou e se desviou do Evangelho. Sim, a disposição de alguns poucos móveis num templo reformado tem a ver com a Reforma Protestante. Não apenas uma igreja simples, sem muitos enfeites e adereços, mas a substituição de um altar. Não há altar numa igreja evangélica reformada. O altar lembra o Antigo Testamento, que apontava para os sacrifícios, mas Jesus veio. E não há mais necessidade de nenhum sacrifício, porque ele fez um por todos, e as ações preciosas, redentoras de Cristo, continuam a repercutir sobre nós por toda a eternidade. Então o altar, que ainda em alguns lugares teimosamente persiste, foi substituído pela centralidade da palavra. Por isso que o púlpito fica no meio. Ao lado a ceia, ao lado os instrumentos, ou mesmo um coral. Algumas igrejas o coral fica atrás ou do lado. No nosso caso, o nosso coral vem e toma aqui os tablados, mas depois volta ao seu lugar. Então não é um dogma tradicional, humano, de presbiterianos chatos. É um simples sinal. Qual é o centro dessa igreja? A palavra de Deus. Como você sabe? Além de ver isso ao vivo e a cores, aonde está o púlpito? Diz todo sobre aonde está a palavra. Ah, mas vamos deixar num canto, não tem problema. Uma imagem diz mais que 1000 palavras. É por isso que nós estamos encerrando a série sobre comunhão. Membros uns dos outros, praticando a comunhão na igreja. Se você tem percebido e avaliado como o mundo, nossa sociedade pecaminosa perdida, as ciladas de Satanás, não é de hoje, mas ao longo da história da igreja de Cristo, eu digo, eu creio que você percebeu que uma das ferramentas de ataque principal para, pelo menos, tentar atrapalhar, criar obstáculos, a vivência de uma das igrejas de Cristo, ou das igrejas de Cristo como um todo, é quando os ataques vêm em relação à comunhão. Quando você quebra a comunhão entre crentes, você não precisa
de demônios vindo de fora. Quando você quebra a comunhão entre os crentes, é como se ocorresse uma implosão. É de dentro para fora. É uma destruição que vai minando, e muitas vezes minando aos poucos. Doença silenciosa, já ouviu esse termo para algumas enfermidades? Dizem que a pressão alta, ela pode de repente subir, não há sensações e você pode morrer. Talvez, se você não cuidar da sua diabetes, é outra doença silenciosa que pode causar muitos males. Espiritualmente, a maior doença silenciosa que pode afetar, impactar a igreja de Cristo, é a quebra da comunhão. O apóstolo Paulo tratou isso também com aqueles irmãos da igreja da Galácia. Lembram quando eu preguei num domingo pela manhã para uma motivação de disciplina eclesiástica, Gálatas capítulo 6? Naquela ocasião, eu mencionei que esses irmãos precisavam de exortação. E Paulo fez isso de uma maneira talvez meio dura aos nossos ouvidos, logo no capítulo 1. Dê uma olhada rápida no verso 6, que ainda faz parte da introdução a essa carta. Ou a entrada do assunto. Paulo, em capítulo 1, verso 6, diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso aqui é muito duro, isso aqui é muito forte. Vocês estão abandonando a fé, vocês estão abandonando o evangelho, vocês estão desprezando o Cristo que salvou vocês. Que absurdo é esse? Vocês estão jogando fora a essência de ser igreja. Se não é pelo verdadeiro evangelho e as consequências e aplicações dele em sua vida, então... Mas aí ele vai tratando, chega no capítulo 5 que lemos. E ele vai mencionar exatamente isso. A liberdade em Cristo é a base da nossa comunhão. A liberdade que Cristo nos dá, nos livrando da escravatura do pecado, nos livrando da escravatura de nós buscarmos por nós mesmos, tentarmos satisfazer a lei. E uma das coisas terríveis que no caso dos irmãos da Galácia foi a razão deles começarem a se desviar do verdadeiro evangelho, é que com a ausência de Paulo lá, Paulo era um missionário, Paulo tinha um trabalho itinerante. Ele estava em outro lugar e aproveitaram-se da sua ausência judaizantes. Judeus, ou supostamente ex-judeus, que haviam se convertido ao cristianismo. E eles chegaram lá para muitos desses gentios, e no caso aqui, os irmãos da Galácia. E perguntaram, foi Paulo que ensinou o evangelho para vocês? Nós também somos cristãos, só que tem uma coisa. Não basta só Cristo. Vocês precisam cumprir a lei de Moisés, em especial, e é isso que você na leitura responsiva viu no capítulo 5, vocês precisam ter a marca do povo de Deus, vocês precisam se circuncidar. Aliás, é interessante, porque usaram isso como que uma acusação de Paulo ser hipócrita. Paulo ensina uma coisa, Jesus no seu evangelho é suficiente, de nada mais precisamos de guardar a lei ou não precisamos de obras. Mas esse mesmo Paulo mandou circuncidar Timóteo. Mas Timóteo era judeu por parte de mãe. Paulo não viu nenhum problema em circuncidar um judeu, apesar de Timóteo ter sido resgatado pelo evangelho. Usaram até esse argumento. Mas qual que era a ênfase? O que aconteceu ali? A liberdade em Cristo
no meio dos irmãos da Galácia, eles que se demonstraram meio que fracos na fé, essa liberdade estava sendo jogada fora, e portanto a comunhão entre eles estava sendo quebrada. Ele veio em até mencionar isso, o apóstolo Paulo, depois de falar dessa heresia judaizante de 1 a 12, ele vai falar da quebra da comunhão, ou da falta de ação em comunhão, dos versos 13 a 15, e logo depois ele faz a diferença entre o que é uma pessoa que anda na carne e como é uma pessoa que anda no Espírito. E evidentemente que nessas demonstrações desse capítulo, o que você descobre? Você descobre que a comunhão é um fruto claro, objetivo, produzido pela maravilhosa liberdade que Cristo nos dá quando Ele nos salva. Esse é o ponto que eu queria verificar em todos esses 26 versos. Eu queria que você pudesse comigo caminhar de maneira objetiva. Então, se eu ler alguns dos 26 versos, é porque eu estou aqui descansado que fizemos a leitura responsiva e você me acompanhou e participou da leitura do capítulo todo. Então, mantenha os seus olhos abertos nesse texto. Muito bem, a comunhão é o centro aqui. Repito o tema, a liberdade em Cristo é a base da comunhão. A nossa comunhão envolve duas partes, irmãos. Nós sabemos disso, fruto do Evangelho, fruto da conversão. É comunhão com Deus, em primeiro lugar, e comunhão com o nosso próximo, certo? É a comunhão com Deus que fortalece e mantém a comunhão uns com os outros, a comunhão com o seu próximo irmão na fé, irmã na fé. Por isso que sem conhecimento e prática da palavra de Deus, se torna impossível nos mantermos juntos como irmãos numa igreja. Impossível. Então, conhecer e praticar a palavra, a fiel Escritura, nos faz mantermos a comunhão com o Senhor e uns com os outros. Bom, era isso que estava sendo quebrado lá na igreja da Galácia. Paulo enfrentou a luta entre aqueles irmãos quando duas coisas aconteceram: ensinos errados e comportamento errado. Ambas essas coisas comprometeram a comunhão entre aqueles irmãos da Galácia e também a sua comunhão com Cristo. E eu quero dividir em duas partes esse sermão. Eu queria que primeiramente você visse comigo que a liberdade produzida em Cristo, a liberdade que gera a comunhão, ela pode ser quebrada por ensinos errados. No caso aqui, do contexto dos Gálatas, o ensino errado, a heresia, era a heresia dos judaizantes. Só Cristo não, precisa ter a lei, precisam se circuncidar. Isso vai do verso 1 a 12. Depois, em segundo lugar, eu gostaria de ver com vocês o restante do capítulo. O restante do capítulo pode ser resumido na seguinte frase: a liberdade, também produzida por Cristo, que gera a maravilhosa comunhão, ela pode ser quebrada por uma segunda coisa: comportamento equivocado, comportamento errado daqueles crentes, por causa dos ensinos errôneos. E dos versos 13 a 26, Paulo vai tratar isso. Muito bem, se você compreendeu o roteiro, então dê uma olhada comigo. Olha o verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não é muito forte essas suas palavras? Não são fortes as suas palavras, Paulo? Escravidão? É isso mesmo. Amados, aqueles judeus estavam dizendo que Cristo era não suficiente para salvá-los. Eles precisavam fazer as obras da lei. Eles precisavam viver pela lei.
E Paulo está indignado aqui, verso 2. Ele diz: eu vos digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Dois caminhos distintos. Ou é pela fé, ou é por obras. Só que pela fé em Cristo há salvação. E pelas obras, certeza de condenação. Nem aqueles judaizantes, eles tinham conseguido praticar a lei, como o povo de Israel não conseguia. A lei mostra para nós a nossa total incompetência, mostra a santidade do Senhor, o poder do Senhor, as exigências do Senhor, mas não nos dá condição humanamente de praticarmos. Nós precisamos da graça, nós precisamos crer por fé na obra gloriosa do Senhor Jesus. Paulo é muito duro, olha o verso 4, de Cristo vocês se desligaram, vós que procurais justificar-vos na lei. E aqui ele diz, da graça decaístes. Aliás, é interessante esse versículo, porque infelizmente na história da igreja reformada, homens como John Wesley, e muitas outras igrejas hoje, de várias linhas, pentecostais e neopentecostais, criaram aquela heresia de que você pode perder a sua salvação. E ele se baseou em Gálatas 5,4. Não, o que Paulo estava dizendo é, peraí, se você não anda pelo Evangelho, se você não vê a suficiência única da salvação por Cristo e pela obra de Cristo, você está condenado. Se você começa bem, mas depois muda e crê num outro evangelho distinto desse, a condenação é certa. Porque, na verdade, uma pessoa que faz isso e vive assim, nunca foi salva. Mas Paulo está escrevendo essa carta e tratando isso aqui para que esses irmãos entendessem, em primeiro lugar, essa heresia está destruindo a comunhão de vocês com Deus e, por consequência, entre vocês também. Olha o verso 6. Leiam por gentileza. Por quê? Aqui Paulo pela primeira vez vai fazer a ponte do que ele vai mencionar em segundo lugar, que é a outra problemática. Primeira problemática, heresias, ensinos errados estão quebrando a comunhão que a liberdade de Cristo deu para vocês. E o segundo problema, o comportamento errado de vocês está quebrando a mesma comunhão. Mas por que aqui ele já dá o sinal que vai mencionar isso e coloca a questão da comunhão em xeque? O final desse verso 6 que vocês leram. O que vale é a fé que atua pelo amor. Claro que o primeiro amor é o amor de Cristo por pecadores, a ponto de pagar o preço do pecado deles, porque a ira de Deus precisa ser aplacada, e Cristo fez isso. E depois esse amor que recebemos é o amor que distribuímos entre nós. E isso tudo é fruto, a comunhão, portanto, é fruto da fé em Cristo. Heresias, como essa que assaltaram os irmãos da Galácia, e é claro, eles receberam essas heresias de bom grado, eles não estavam tão firmes na fé. Isso levanta para nós a bandeira, o aviso, o alerta, que nós precisamos, mesmo no nosso atual tempo, ficarmos atentos. É possível repetirmos o mesmo erro de aceitarmos heresias? É possível que para nós hoje, no século 21, numa igreja, digamos assim, madura como a nossa, termos que ouvir exortações como a do verso 7, vocês corriam bem, quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Essa persuasão, diz o verso 8, não vem daquele que vos chama. Eles se desviaram. Então, infelizmente, crentes verdadeiros podem se desviar. Crentes verdadeiros podem ser influenciados por heresias. E o que vai vir como machado para cortar a bênção dessa árvore de Cristo é o machado que quebra a comunhão. O machado de heresias, que começa a fazer com que a gente não olhe para o Evangelho como realmente ele é, ou não aceitá-lo
como de fato Ele é. E aí eu preciso de outras coisas. Sim, amados, eu sei que para os irmãos lá do passado era essa crise judaizante. E de fato, você vê a dureza das palavras de Paulo desse jeito. Mas Paulo tinha uma esperança. A esperança de que a obra do Senhor sobre eles era uma obra que ia dar fruto. O evangelho pregado sobre esses irmãos era o verdadeiro evangelho. Eles não poderiam simplesmente se perderem ou largarem isso. Eles simplesmente estavam sendo atacados, estavam verificando que, infelizmente, estavam fracos e não maduros na fé. Eles precisavam acordar. Falsos mestres estavam impedindo o crescimento deles, e eles estavam tão fracos ou tão distantes da realidade do conhecimento da prática da palavra, que eles caíram nessa lorota. Veja comigo, veja o verso 10. Confio em vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Isso significa que os que trazem heresias e quebram a comunhão da igreja, esses serão condenados. Mas Paulo tem a esperança no Senhor de que eles não vão alimentar nenhum outro sentimento senão ficarem firmes com Cristo, senão reverem as suas práticas, não deixarem isso quebrar a distância da vida prática no Evangelho e entre eles. Bom, amados, o que a gente pode concluir desse primeiro bloco até o verso 12? Nós não estamos mais vivendo heresias como aquelas dos irmãos da Galácia. Nós não sofremos ainda bem com judaizantes, se bem que eu particularmente conheci irmãos evangélicos que abandonaram algumas igrejas evangélicas e se tornaram judeus. Usando quepá e tudo mais. Eu só fiquei curioso, porque um desses senhores eu conheci, eu e minha esposa, muito bem. Eu só fiquei curioso em perguntar, você se circuncidou, varão? Porque a operação de fimose é uma coisa, circuncisão é outra. Mas você é um estudioso, você sabe que hoje, nas sinagogas, eles anestesiam as criancinhas para fazer a circuncisão. Não é mais como no Antigo Testamento, né? A sangue frio. Não. Graças a Deus, né? Que coisa terrível. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. Cristo fez a obra completa. Nós não passamos essa luta, é verdade. Mas estamos no Brasil, não é? Existem outros tipos de falsos mestres que vêm forçando igrejas como as nossas a nos submetermos a certas práticas que vão comprometer a certeza da nossa salvação. Dizendo que para completar a nossa salvação, alguma caridade, alguma boa obra, o próprio evangelicalismo atual, seitas, irmãos, questões pós-protestantes até, eu já expliquei essa frase para os queridos, teologias da prosperidade, aquele que está em Cristo não pode ter luta ou dor, porque você é filho do rei. Essas coisas precisam estar na sua vida. A salvação em Cristo ou só Cristo não é suficiente. E essas heresias atuais exigem determinados sacrifícios, participações em correntes, campanhas, não sei quantas vezes, em determinados cultos, e tantas outras coisas, como uma espécie de ajuda para que Deus possa salvar o ofertante. E não pense que isso está em outros arraiais pentecostais, neopentecostais, de comunidades, de worships, de parede preta. Não, isso pode acometer presbiterianos maduros como nós.
que podem, por exemplo, Senhor, eu estou dando o dízimo todo mês, então o Senhor, por favor, não deixe problemas virem em minha vida, principalmente financeiros, hein? O Senhor prometeu, medida recalcada e sacudida. Aí você ouve e diz, bom, mas ele está sendo bíblico. Você acha mesmo que Malaquias 3 está ensinando uma negociata com o dinheiro? Ou realmente uma gratidão? Porque o Salmo 23 diz, eu tenho o Senhor como pastor, eu não preciso de mais nada. Paulo em Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Talvez você chegue para Deus e diga, de novo, eu me dispus no disposto a servir. Todo ano eu te sirvo, então eu vou mesmo para o céu. Você tem que servir por gratidão. Você tem que ficar feliz quando alguém novo se dispõe também, e não assim, xiii, agora vai dar ruim. Essa pessoa, esse conselho também não entende nada. Cuidado. Isso também é uma heresia de você achar, não é isso, e não só a salvação, não só a graça. Amados, nós precisamos ficar vigilantes, porque isso quebra a comunhão também. Muitas vezes essas heresias tantas exigem sacrifícios, exigem coisas para te dar certeza. Olha, então, agora você pode ter convicção que vai ser salvo. Contudo, contra esse tipo de influência, nós temos que lutar a vida inteira, até Jesus voltar, ou até que a morte chegue, se quisermos permanecer no evangelho puro. Nunca será suficiente as aulas de escola dominical. Aliás, já adoramos ao Senhor pela existência da escola dominical, não foi isso? Não fizemos isso? Por quê? Porque é a única escola que você não se diploma, você não a conclui, porque você está estudando sobre o Senhor, a vontade do Senhor, e crer em Cristo, aprender da sua vontade, dos seus mandamentos, é sempre não suficiente do lado de cá do céu. Mas deixa eu te contar um segredo, se você já não sabe. Quando estivermos na eternidade, passaremos a eternidade nos surpreendendo com o nosso eterno e glorioso Deus. Então, nunca será suficiente todos os cultos, todos os trabalhos, todos os congressos, todas as aulas de escola dominical, todos os trabalhos federativos ou das igrejas locais. Nunca será suficiente. Precisaremos sempre buscar a pureza do evangelho e resguardar isso, para que a comunhão não quebre com heresias, como aconteceu lá com os irmãos da Galácia. Como é que a gente mantém isso firme? A advertência de Paulo, em primeiro lugar, tem que ser para nós, para aprendermos que seremos salvos se permanecermos até o fim. Pessoas que permanecem até o fim foram aquelas escolhidas pelo Senhor. Tenha certeza da sua salvação, porém, ela está no processo e só verá a concretização final se, enquanto dura a sua vida terrena, você se mantiver firme até o fim. Você lembra das palavras do Senhor Jesus? Mateus 24:13, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Sim, nós devemos nos valer de todos os meios poderosos que o Espírito Santo de Deus nos deu. Os meios de graça, leitura da palavra de Deus, frequência na igreja, mensagem pregada, mensagem aprendida, com a palavra as devocionais, vida de oração, apego a Deus no meio das lutas e tribulações, apego a Deus nos momentos das dúvidas. Sim, por que nós temos que viver desse jeito, nessa luta? Porque só os que permanecem assim demonstram que foram salvos e definitivamente serão salvos. Perseverança. Sim, o mundo é cruel, querem acabar com a nossa comunhão. Uma igreja dividida não serve a Cristo. Uma igreja com facções não impacta o mundo.
mais facilmente cairá nas ciladas malignas. É isso que nos 12 primeiros versos o apóstolo Paulo está lá no contexto daquela igreja exortando os irmãos. Mas aí ele vai para a segunda parte, versículos 13 a 26, é a maior parte. E o que é que ele vai falar mesmo? Como eu disse no início, a liberdade produzida em Cristo, esta que é a única que gera comunhão entre nós, ela também pode ser quebrada pelo comportamento errado. Aqui eu queria que vocês observassem, em primeiro lugar, os versos 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Opa! Por que aqui eu estou dizendo que é a segunda parte? Porque pela segunda vez Paulo usa a palavra liberdade. Ele começou falando no verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E ele repete agora no verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à sua vontade. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amados, o comportamento errado daqueles irmãos também estava produzindo a quebra da comunhão, que é fruto da liberdade que Cristo dá. Nós somos livres, mas não para viver do jeito que nós desejamos ou queremos. Porque fazer isso é quebrar o que o final do verso 13 está dizendo. Quebrar a realidade de que nós devemos servir uns aos outros. Bom, eu queria poder dizer que a nossa tradução aqui, a palavra que Paulo usa, é apenas o ato de servir, diaconel ou diaconós. Mas Paulo usa a palavra doulos. Nós devemos ser escravos uns dos outros. Esse é o nível de serviço. Você está preparado para isso na igreja? Amados, há muitos serviços intensos na igreja. E alguns têm tantas necessidades e detalhes que eu entendo que são dignos de pagamento. Só que nós sabemos como é que é o nosso coração, né? Tem vezes que a gente briga nos nossos trabalhos seculares, porque medimos o nosso bom trabalho, se estivermos ganhando muito, aí eu estou bem. Mas isso é fruto do nosso pecado. Como você serve a Cristo aqui na igreja e a um irmão? Quando você ajuda financeiramente, ou quando você ajuda com o seu tempo, ou quando você ora por alguém, ou quando você cuida de um irmão num momento de luta, enfim, serve, conforme Paulo está dizendo aqui nesse verso 13, quanto que vale esse seu serviço? Quanto você cobraria? Não fica olhando para mim, porque eu tenho um texto bíblico que diz que digno de dobrar dos honorários os que se afadigam na palavra e no ensino. Não fui eu que escrevi essa parte, foi o Senhor Deus. Por isso que pagamos pastores. Mas a igreja inteira não é assim. Será que a gente deveria municiar de dinheiro os irmãos da música? O pessoal que trabalha na transmissão, hein, Mateus? Quanto que vale esse seu serviço? Os irmãos do som, você que ora por toda a igreja, todo dia, quanto que vale isso? Eu acho que você está entendendo para onde eu quero levar essa ilustração. Isso não tem nada a ver, é o oposto de sermos escravos uns dos outros, pelo quê? Olha o finalzinho do verso 13. Pelo amor. Que amor é esse? O amor que Cristo alcançou você. O amor que Ele salvou você, e você não deveria ser salvo, mas você foi. Eu deveria ir para o inferno e Ele me resgatou. É por causa desse amor. Então o meu comportamento errado, que não manifesta as ordens de Deus, não coaduna com os mandamentos do Senhor, é completamente distante da santidade de ser um cristão, portanto, mau testemunho,
Esse comportamento não edifica, não serve. Eu não sou um escravo que vai empurrar você para mais perto de Deus. O meu comportamento equivocado, o meu pecado, faz com que eu quebre a comunhão sua comigo e atrapalhe a sua comunhão com Deus. Paulo estava tratando isso também com aqueles irmãos da Galácia. Aliás, 2 igrejas ele precisou tratar assim, com questões distintas, mas a essência era a mesma. Os irmãos de Corinto e aqui os Gálatas. Ele sabia que ensinos errados, como aqueles dos judaizantes, iriam produzir equívocos no comportamento. Portanto, a primeira parte que vimos, as heresias, tanto as nossas hoje como aquelas lá do tempo dos irmãos da Galácia, dos judaizantes, elas têm um dos efeitos colaterais que é produzir, portanto, um comportamento errado daqueles que creem assim. Ou que recebem tais heresias, aceitando como corretas, somando-as a Cristo. E aí Paulo, então, na sabedoria do alto, vem e diz o verso 14. Leiam o verso 14, por favor. É isso. Ele lembra Levítico, ele lembra os 10 mandamentos e ele repete o que o Senhor Jesus ensinou. Qual é a lei que estão querendo dizer que você tem que viver por ela porque só Cristo não é suficiente? Deixa eu lhe falar o que Cristo fez por nós. Ele resumiu a lei assim: amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. E é no verso 15 que Paulo então diz o fruto desse comportamento errado dos irmãos de lá. Olha o que estava acontecendo. Se vocês, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Apesar dessa possível ironia nas palavras de Paulo, ele está aqui mostrando que aqueles irmãos tinham conflito. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a palavra grega traduzida como heresia, ela é a base da palavra divisão e facção. Porque heresias produzem divisões na igreja. E, portanto, compromete a comunhão entre crentes. E é a partir daqui que Paulo vai dizer, olha, como eu acabei de mostrar para vocês, que não dá para ter um outro evangelho. E, portanto, quando se tem heresias somadas ao verdadeiro evangelho, isso vai produzir um comportamento equivocado, vocês precisam entender que são 2 caminhos distintos. O caminho de achar que com suas forças, suas obras, você vai conquistar a Deus e o céu, e o caminho que somente Cristo inaugurou pela fé. São coisas que não se ligam, são distintas. Por quê? Porque quem anda no Espírito é somente aquele que foi resgatado pelo Senhor. E quem anda nas obras da sua carne continua perdido. E aí chega a porção maior desse segundo bloco, que pega o restante do capítulo a partir do versículo 16. Paulo vai ensinar agora, dizendo aos irmãos da Galácia, que se eles andarem no Espírito, eles nunca vão satisfazer os desejos da carne. Sabe o que é interessante nesse verso 16? É que Deus salvou você, como salvou a eles, para não mais ficarem escravos da carne. Aliás, Paulo repete isso para os irmãos de Roma no capítulo 6. O velho homem foi destruído em Cristo, crucificado com Cristo, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. O velho homem foi crucificado ali. Então agora recebemos o Espírito de Deus habitando em nós para andarmos no Espírito. Então é certeza, irmãos da Galácia, é certeza, irmãos de hoje. Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Você vai se satisfazer plenamente em Cristo.
Você precisa caminhar nessa intenção e nessa direção, porque é verdade, a carne, nossa vontade, verso 17, tem uma luta contra o espírito, e o espírito contra a carne são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então essa guerra, e ele usa, aqui a tradução está correta, Paulo usou uma palavra militar, há uma guerra aqui. E essa guerra do lado de cá do céu é constante na nossa vida. Você não pode arrear as armas. Você precisa fazer a constante manutenção dessa sua comunhão com o próximo, fruto da liberdade em Cristo, em primeiro lugar, não somando a sua fé a heresias. E em segundo lugar, cuide do seu comportamento, porque você deve andar no Espírito. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. E aqui de novo, o apóstolo Paulo dá uma outra solapada às heresias judaizantes, luta daqueles irmãos. Vocês são guiados pelo Espírito, não é lei, não tem como, é graça, é por fé. E aí ele vai dizer, vocês querem descobrir qual lado você está? Aí ele vai falar das obras, veja que ele põe no plural, as obras da carne. Você percebeu o que está escrito no verso 19? Ora, as obras da carne são conhecidas. Ele está dizendo assim, vocês sabem, irmãos da Galácia, o que são as obras da carne? Vocês estão praticando algumas delas? Mas eu gosto de pensar, aplicando essa parte aos crentes de todas as épocas, que a verdade é que eu, você, Martinho Lutero, John Wesley, Calvino, seu filhinho e as novas gerações de crentes que porventura existirão, todos nós sabemos e saberemos, soubemos, sabemos e saberemos o que são as obras da carne. É por isso que Paulo está falando, dá para identificar quem realmente está distante do Senhor. Eles estão praticando essas obras. E eu queria, para a gente poder poupar o nosso tempo, porque, amados, quantos livros e quantas soluções teológicas para dividir as obras da carne, os frutos do Espírito. Você tem a obra clássica de William Barclay, você tem as aplicações de João Calvino, você tem o nosso querido irmão e nosso ex-professor, reverendo Augusto Nicodemos, no comentário dele de Gálatas, dizendo assim, olha, há tantas aplicações e formas que os teólogos escreveram para explicar isso, que nenhuma é conclusiva. Bom, vamos ver o resumo. E eu preciso partir para esse resumo, aonde os dois sistemas que mostram a salvação, bom, um pelas obras e outro pela fé, um deles não funciona, mas somente quando é pelo Espírito. E aí eu queria mostrar para vocês as 4 categorias dessas obras da carne, começando o meio do verso 19, verso 20 e o verso 21. E é um número grande, não é? Você tem pecados sexuais, você tem, em segundo lugar, manifestações religiosas erradas, você tem pecados referentes ao relacionamento com o próximo e, em quarto e último lugar, atitudes coletivas que são pecaminosas. E é interessante você tentar ver essa separação. Olha que coisa interessante. Os pecados sexuais são a imoralidade, a impureza e a indecência, verso 19. Pecados bastante comuns, não é? Entre os gentios daquela época, principalmente os da Galácia, tolerados naquela cultura grega da época. A impureza e a indecência estão mais relacionados com a mente e com o coração. E a imoralidade é a prática desses desejos. E nós sabemos que isso ainda continua derrubando muitos crentes. Quando você chega na primeira parte do verso 20, idolatria e feitiçaria eram as manifestações religiosas que sempre caracterizaram a cultura helênica do passado, da cultura do tempo dos irmãos da Galácia. Mas tem tanta idolatria, não é?
Eu gosto muito de lembrar o falecido pastor presbiteriano Tim Keller, naquele livro Deuses Falsos, onde ele fala: hoje nós não nos dobramos diante de uma estatueta de Artemis ou Diana ou qualquer outra divindade, mas fazemos verdadeiros sacrifícios de crianças, quando nós trabalhamos demais para ganhar mais dinheiro e não damos tempo aos nossos filhos ou ao nosso cônjuge. Ou então, em busca de um corpo perfeito, nos sacrificamos por demais nas academias. Não estou falando do cuidado da saúde, mas o extremo de buscar, querer a glória disso. E ele diz: os nossos templos idólatras mudaram de nome. São academias, são spas, são escritórios, são horas perdidas na internet. Essas são as nossas idolatrias. Está aqui Paulo dizendo: isso são obras da carne. Agora, avançando mais um pouco, o grupo de pecado agora referente ao relacionamento com o próximo é maior ainda. Preste atenção: inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos e invejas. O restante do verso 20 e a primeira parte do verso 21. Essas obras da carne, elas descrevem os pecados que caracterizam as relações humanas e que igualmente eram muito conhecidas por aqueles irmãos. Mas eu creio muito bem que são conhecidas nossas também, não é? Agora presta atenção. O apóstolo Paulo coloca no meio da lista esses problemas de relacionamento, ao lado da prostituição, da idolatria e da feitiçaria. Sabe, meus irmãos, é interessante você pensar um pouco nisso. Embora para muitas pessoas a ira seja um pecado menor, ela está aparecendo ao lado da impureza sexual. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, e talvez a nossa está incluída nessa, tem aquela tendência de encarar pecados sexuais como mais graves que os pecados de relacionamento, inimizade, brigas. Mas vem Deus usando o apóstolo Paulo e coloca esses pecados lado a lado e declara que quem os pratica, seja um irado, cheio de inimizade, que não perdoa e não ama verdadeiramente, no mesmo patamar de um impuro sexual. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A inveja condena ao inferno, tanto quanto a lascívia condena ao inferno. E por fim, a categoria daquelas atitudes coletivas pecaminosas. E aí está o verso 21, falando de bebedeiras e orgias, que descrevem a maneira pela qual a maioria dos pagãos se divertia no passado e hoje se diverte. Eu sei, você vai dizer: ah, pastor, isso infelizmente é comum, mas eu sempre tomo um susto na nossa querida cidade de Suzano, e é com carinho que eu digo, cidadezinha de Suzano, onde eu entro numa rua onde só tem bar, e bar, e bar, e bar. Eu não estou falando boteco. Eu estou falando mega bar, eu estou falando que tem vários jovens lá, e mulheres sem roupa alguma, porque aquilo não é roupa, desculpe. E rapazes que vão lá, e tem os happy hours, e são ruas inteiras aqui do nosso centro. Estamos próximos, dá para ir a pé, te levo numa delas. O senhor já foi lá? Não, pecador. Eu tive que passar em frente. E essa é a vida desse povo, porque, sabe, eles trabalham demais, eles precisam, como a gente dizia no passado, lembra, reverendo Laios, no seu tempo, o senhor falava desbaratinar, né? É que o sermão está pesado, eu preciso fazer vocês rirem um pouco. Eles fazem isso, o povo gentil do passado, da cultura da Galácia helenista, grega, fazia a mesma coisa. E muitos de nós já vimos crentes fazerem isso. Obras da carne. Isso não herda o reino. Pastor, qual que é a ligação? Infelizmente é simples.
Se Cristo não é suficiente, eu aceito as heresias, e isso faz o meu comportamento ser assim, mais obras da carne do que andar no Espírito, então parece que eu não fui salvo, e o inferno continua sendo o meu destino. E o pior, a comunhão está sendo quebrada na igreja. Então essa questão de comunhão é maravilhosa e abençoada, mas é muito séria. É muito séria. Quantas pessoas abandonam a igreja porque não toparam com o presbítero, com o pastor ou com o irmão XYZ? Aí eu vou procurar outra igreja de acordo com a sua vontade, amado? Então não é Deus o teu Senhor? Será que as crises que caracterizam qualquer igreja, eu queria dizer que só tem na Unida, ia ser fácil para Deus, né? Quando eu estou pregando em outra igreja, ontem, sábado, eu estava dando um curso de aconselhamento bíblico na igreja presbiteriana de Osasco. E eu sempre faço aquela brincadeira, então, pastor e os membros, eu sei que aqui não tem nada disso, mas da onde eu venho, acontece, todo mundo ri. E todos concordam, que é isso, pastor? Lutas, desencontros tem em toda a igreja. Mas você já reparou que a gente aceita isso e fica por isso? E você não fica indignado, uma santa indignação. E você não fica motivado, a nossa igreja não pode ser assim. Nós precisamos manter a comunhão. A gente precisa, olha só, um mês todo falando de comunhão, comunhão, comunhão. A gente precisa pôr em prática. Reverendo Laércio chegou para mim, e você sabe que Reverendo Laércio é maior do que eu, né? E quando a gente está de pé, ele fala assim comigo. Aí ele brinca, tá bom, chefe. Aí eu falo, vamos sentar aqui, que fica igual. Aí ele disse assim, a gente está pregando, ele estava certo nisso que ele falou. Eu vou adaptar, tá, Laércio? A conversa foi longa aquele dia. A gente está pregando de comunhão, comunhão. O povo precisa aprender como é que faz isso na prática. A gente não devia dizer para eles, olha, encontre alguém da igreja, membro ou não membro, visitante ou não, que está vindo. Você olha, eu já vi você 1 ou 2 vezes. Bom, eu quero saber o nome dessa pessoa, eu quero marcar uma visita, eu quero perguntar para ela, como eu posso te servir, querido? Porque você está vindo na minha igreja, da qual eu já sou membro, e se você veio para cá, eu preciso servir você. Será que não é isso que a gente precisa falar na prática? Ou nós vamos continuar só vendo as obras da carne se multiplicando e a comunhão quebrando? Isso não deixa você apavorado? Mas aí, é claro, você está interessado em viver o cristianismo suficiente de Cristo, aquele que é aplicado sobre nós pela obra do Espírito Santo, e nós terminamos com o fruto do Espírito, os versos 22 em diante. Qual é? É frutos? É isso mesmo? Que interessante, está no singular. Não espanta você isso? Já que a lista dos pecados são gigantescas? E são obras, plural, da carne? A questão é que os que foram redimidos têm o único Espírito que produzirá esses frutos. Crentes verdadeiros podem buscar amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, atitudes do bem, benignas, ser bondoso, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque o Espírito Santo habita neles. Você pode espiritualmente se esforçar em viver isso, porque é uma ligação maravilhosa. Deixa eu só ler, para a gente terminar. Não é o amor a primeira delas, que parece ser o fruto principal? As nossas crianças cantaram isso, não é isso, Lisângela? O resumo é o amor, é isso mesmo. Parece ser o fruto principal, da qual os demais derivam. Em seguida vem a alegria, que certamente é de natureza espiritual, decorrente da salvação pela fé, das bênçãos derramadas pelo Espírito Santo. Aí vem a paz, o resultado da reconciliação com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A paciência ou longanimidade, a capacidade de suportar o sofrimento na esperança da recompensa de Deus. A benignidade se caracteriza pela simpatia e gentileza
para com os outros, a bondade, pela busca e o empenho pelo bem do próximo, a fidelidade leva o crente a fazer o que promete de maneira consistente, e a amabilidade ou mansidão, que reflete o caráter manso do Cordeiro de Deus, sobre quem repousou a pomba do Espírito Santo, e por fim o domínio próprio, reflete o poder do Espírito Santo contra as manifestações das obras da carne, porque as obras da carne são descontroladas, mas quem tem o Espírito do Senhor tem domínio próprio. Quando você entende que a comunhão é fruto da liberdade e da salvação vinda em Cristo, e você rejeita heresias, e rejeita o comportamento equivocado, mas vive no Espírito, você cumpre o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não, vamos manter a comunhão, porque foi para isso que Cristo Jesus nos libertou. Permaneçam firmes, não voltem a nenhum jugo de escravidão. Amém. Eu quero pedir que você fique de pé comigo, por favor. Eu gostaria que essa oração final fosse uma oração sua para Deus, portanto silenciosa, é do seu íntimo. Peça para o Senhor mostrar qual é a característica da sua fé, da sua comunhão com Ele. Você luta para manter a comunhão com os crentes? Ou isso não importa para você? Você tem ouvido mais heresias? O seu comportamento está sendo não muito adequado, conforme a palavra de Deus? Você tem andado no Espírito ou satisfazendo as vontades do seu coração? Coloque isso diante do Senhor por alguns instantes. Ouve o teu povo, Senhor. Ouve a nossa necessidade. E aplique, por favor, em nome de Cristo, a tua palavra em nós. Em Cristo pedimos. Amém.